galerinha do YouTube, aqui estou eu novamente, eu sou a Tata. Eu tenho um canal que é Fazendo Artes e você que se inscreveu no meu canal, hoje eu tenho uma novidade para vocês, que eu vou ensinar vocês passo a passo a fazer o pão de Cristo. Afinal de contas, cozinha também é arte, você não concorda comigo? Então deixa eu contar um pouquinho a história para vocês de como surgiu o fermento do pão de Cristo. Isso é desde a antiguidade, dos tempos de Jesus, o único meio de se fermentar uma massa era feito por meio natural. Isso é, a base do fermento é a água, açúcar, farinha e sal. É a única base do fermento. Para você que talvez está se perguntando, mas eu não tenho fermento, como que eu posso fazer? Nesse fermento que eu tenho aqui, ele tem mais de 14 anos, entendeu? Tem uma história esse fermento aqui que daqui a pouco eu vou partilhar com você. Então o fermento, para você que não tem o fermento, você vai pegar fazer o quê? Em 1 litro de água, mais ou menos 1 litro de água, você vai colocar 3 colheres de farinha de trigo, 1 rasa de sal e 5 de açúcar. Aí você vai mexer bem mexidinho, dilui bem certinho e deixa assim num tupperware ou num jarro como esse, no caso esse jarro aqui, ele tem capacidade para 3 litros. O diferencial da minha muda é que eu faço ela em volume maior do que as dos outros que a gente conhece por aí, que tem vários, cada um tem um meio de trabalhar na cozinha, né? Então cada um vai criando a sua técnica. Como eu falei que esse fermento ele tem uma história, eu fiz ele para que ele fosse num volume mais maior, para que eu pudesse trabalhar com um volume maior de massa também. Então, você vai colocar, adicionar as 3 colheres de farinha de trigo, a colher rasa de sal e mais 5 colheres de sopa de açúcar. Você vai colocar num tupperware assim, ou num jarro, ou então até mesmo, depois de dissolvido a farinha, o açúcar e o sal, dentro de uma garrafa PET, limpinha, né, claro. Aí você coloca dentro da garrafa PET, você tampa, mas não deixa selado a tampa. Você deixa ela meio que entreaberta, sabe? Porque ele começa a dar uma fermentação lá dentro. E ele vai começar, o litro vai endurecer. Aí você vai deixar 3 dias esse fermento ali, aquela mistura fermentando, 3 dias. Você vai abrir e vai começar a observar, né? Como que tá lá o fermento. Você vai dar uma olhadinha, daí você tampa novamente. E daí você pode até fechar um pouco, sabe? Deixar fechado mesmo o litro. Aí esse processo de fermentação, se for em dias quentes, leva até 10 dias para fermentar. Então antes disso, dificilmente ele fermenta, ele leva no torno de 7 a 10 dias a fermentação. Aí você se pergunta, mas como eu vou saber que ele está fermentado? Uma que você vai observar que o litro descartável vai estar duro, sabe? Porque ele acumula gases dentro do... Ele acumula gases do próprio micro-organismo que faz a fermentação. Aí o litro vai estar duro. Aí outra característica da fermentação é que ao abrir a garrafa, você vai sentir um cheiro de levedo, de fermentação de cerveja, entendeu? Aí você sentiu aquele cheiro assim que lembra a cerveja, nossa, o fermento tá bombando, funcionando com a belezinha. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse litro descartável, daí que já tá com o fermento fermentado, você vai tampar e vai sacudir um pouquinho o litro e misturar bem aquela mistura do fundo e você vai derramar fora, jogar no ralo da sua pia a metade dessa mistura. No caso, como você põe 1 litro de água, você vai deixar ele com meio só daquele fermento misturado. Aí você vai reduzir para metade. Aí você vai fazer a renovação do fermento para que ele venha a ser um fermento novo para você começar a trabalhar a massa. Aí o que acontece? Você vai pegar, vai acrescentar 1,5 litro de água em temperatura ambiente, 1,5 litro de água, e você vai acrescentar ali. Daí você vai colocar 5 colheres de farinha de trigo, daí já aumenta a farinha, 5 colheres de farinha de trigo, com 1 colher de sopa de sal e mais 9 colheres de açúcar. Aí você coloca, mistura bem essa mistura, aí você vai fazer o mesmo procedimento, ou você coloca na garrafa PET ou no jarro. Eu aconselho até no jarro, que é melhor, porque eu já cheguei a estourar, sabe, 1 litro de refrigerante com a força do fermento, ele vira uma bomba caseira, entendeu? Então eu aconselho ponhar no jarro, assim que é muito mais seguro, né? Passa mais ter confiança pra gente. Porque daí é só você pegar, fazer o quê?
para não ter perigo de cair bichinho, alguma coisa, ou um mosquitinho por conta do cheiro do fermento, você vira, né, essas bordinhas da tampa aqui, no sentido oposto do bico do jarro. Fica bem tampadinho, é seguro, não corre esse risco. Então, daí o meio que antigamente se fazia uma fermentação era dessa forma. Aí, então, surgiu esse famoso pão de Cristo, né, que para muitos ainda é novidade, tem pessoas que não, né, desconhecem até o produto porque não sabe fazer ou então não tiveram a oportunidade de provar, mas aqueles que provaram, aqueles que conhecem essa massa caseira, esse fermento natural, não troca por outro pão, porque é um pão extremamente maravilhoso, saudável, para quem tem problema de gastrite ou até problemas de intestino. Nossa, não tem pão igual, é o melhor pão que tem para se consumir. E então, depois de fermentado esse processo, feita a fermentação, que você renovou com a água nova e farinha, trigo e sal, você vai ver que no outro dia o fermento já vai estar borbulhando. Até que eu estou fazendo passo a passo para você não perder nem sequer um pedacinho desse vídeo, desse procedimento, desse processo. Então, como eu já tenho esse fermento eu já falei, tem 14 anos, tem história esse fermento, e ele tem um cheiro maravilhoso, lembra panetone, embora que eu não goste de cerveja, mas ele lembra cerveja, e ele tem um cheiro muito gostoso, sabe? Você percebe que é do fermento mesmo. Aí o que acontece? Eu vou pegar agora, vou contar até uma história que talvez você, né, esteja passando por uma dificuldade, ainda mais no meio dessa crise que o país vive. Aconteceu comigo, né, que esse fermento, já há muito tempo a minha mãe já fazia pão de Cristo, sabe? Ela fazia, ela vendia. Então, um certo dia, né, eu estava passando por dificuldade, meu marido desempregado, e a gente tinha 2 filhos para cuidar, para, né, alimentar. Aconteceu que um dia eu, né, entregando em oração a Deus, porque a gente confia que Deus não nos decepciona e não nos desampara em momento algum. E eu acreditando, né, certamente de que se Deus cuida dos pássaros, muito mais Ele cuidará de nós que somos seus filhos, porque Ele nos ama. Aí um dia, entregando muito em oração para Jesus, veio uma voz no meu coração que dizia: faça pão de Cristo para vender. Eu falei, mas será? Acho que vira, meu Deus? Ah, faça pão de Cristo para vender, experimente. Vai. Eu pensei, bom, não custa tentar, né? Aí a gente lembra até de um salmo aqui, não, de uma passagem bíblica, né? Porque o salmo é que vem na minha cabeça agora nesse momento, que fala: escutai, né, a voz do Senhor, abri o vosso coração e escutai a voz do Senhor. Então a gente tem que permitir Deus falar dentro da gente, né? Porque a mulher sábia, diz na palavra, que ela edifica a sua casa, enquanto que a tola faz ao contrário, ela destrói. Aí então veio isso no meu coração, né, muito forte, que eu devia de fazer o pão para vender. Aí então peguei, né, minha mãe tinha muda, eu peguei e falei: mãe, arruma uma muda para mim. A gente fala muda porque a gente divide, né, em 3 partes, e cada parte é uma muda. Falei: mãe, dá uma muda do pão do Cristo para mim, porque eu acho que eu vou começar a fazer pão de Cristo, para ver se alguma coisa melhora na nossa vida. Meninas, comecei a fazer o pão, pensa, olha, eu vou confessar, foi no começo com receio, porque eu pensava, meu Deus, né, fazer pão, sair de casa em casa, vendendo, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Comecei a fazer os pão, ia atrás do pão, né, mais encomenda, e o pessoal, né, ia gostando, e todo mundo elogiando o pão, e nossa, e naquela época ainda, a crise era tão brava que eu assava no forno a lenha. Nossa, mas pensa, hoje eu tenho saudade daquele forno a lenha, porque, nossa, fazia um sucesso. E mesmo assim, no fogo a gás fica, nossa, chique no último. Mas é um pão muito saboroso, começou a fazer sucesso. Até então, daí eu virei fazer feira com o pão do fermento, né, do pão de Cristo. Comecei a fazer feira, aí tinha umas senhorinhas que passavam na feira, nossa, ficava encantada com o pão de Cristo, né? Falava: ai, mas aonde você tem a muda? Como é que você arruma a muda e tal e tal? Aí eu até acabava levando umas mudas pra feira, pra quem quisesse, até dava as mudas, porque eu fazia questão de partilhar, né? Porque era uma coisa, né, uma experiência tão nova pra mim, que eu penso que o que é bom, a gente tem que aprender a dividir, né? Porque a gente não pode ser egoísta. Então eu tô dando essa dica pra você, pegar passo a passo, para que você possa pôr em prática essas dicas que eu tô dando desde o início, como se faz e como você pode manter o seu fermento. Ele aguenta 6 meses na geladeira.
E olha, na época que nós fazia a feira, meninas, naquele tempo que o salário não era o salário de agora. O salário naquela época era em torno de, não chegava a R$800 por mês. Eu cheguei a faturar R$1.000 limpinho por mês, tirando as despesas, R$1.000 limpinho, meninas. Só foi o que salvava nossa pátria. Nós tinha o que comer na mesa, graças ao pão de Cristo, porque é Ele que nos dava o sustento. E essa história, nossa, só me fortalece, porque eu penso, puxa, né, é uma coisa tão simples, né, e Deus tocou no meu coração. Eu acredito que todas nós mulheres têm o dom de fazer algo pela nossa família, porque Deus nos capacita, nós somos sábios, nós somos cheios de dons. Então, basta a gente colocar isso a favor da nossa casa, da nossa família. E também eu acredito que a gente mesmo na simplicidade do dia a dia, a gente é capaz de fazer alguma coisa para mudar, né, o nosso meio, para que se torne melhor. Se a gente não pode ajudar trabalhando fora, mas dentro da casa, a gente também pode, né, colaborar nesse sentido. Então essa é uma dica que eu estou dando para vocês, e vou fazer um procedimento aqui com o fermento que eu já tenho. Como eu já passei a dica de como fazer o fermento, vou passar para você a dica de como renovar o seu fermento depois de fermentado. Só um minutinho que eu tô querendo captar o que o meu menino que está gravando está querendo dizer. O que é, Felipe? Bom, gente, é o seguinte, você vai pegar no fermento, depois que você já fermentou, fez aquele primeiro processo, caso você não tenha a matriz, porque eu tenho a matriz. Então, no caso, essa minha matriz, ela tem, como eu falei para você, 14 anos. E fica um fermento que, se você sempre renovando, você nunca perde, porque dura 6 meses dentro da geladeira. Então é o seguinte, para você que ainda não tem a matriz, faz aquele procedimento inicial que eu falei para vocês. Daí, qualquer dúvida, você manda umas perguntinhas lá que eu, dentro das minhas possibilidades, vou te respondendo, ok? Aí, no caso, na minha matriz, que eu já tenho o fermento, que ele já está ativo, né? Porque a diferença é que a matriz que eu tenho, o fermento já é ativo. E o procedimento inicial que vocês vão ter que fazer é o procedimento para ativar o micro-organismo e a bactéria que vai se formar por conta do açúcar, do sal e da farinha. Então, esse procedimento ele tem que ser ativado para criar a bactéria e os micro-organismos benéficos para se fazer o fermento. Como o meu já é ativo, eu só vou apenas hoje mostrar essa etapa para vocês. Amanhã eu vou gravar um outro vídeo mostrando o procedimento de ingredientes que eu vou ter que colocar dentro dessa mistura para ativar mais ainda o fermento. Então, bora lá? Então, nesse fermento aqui que eu tenho a matriz, eu vou colocar apenas 2 litros de água, temperatura ambiente. Eu acabei de tirar da geladeira e vou acrescentar a água, entendeu? Então, foi mais ou menos 1,5 litro de água. Eu falei 2, mas é mais ou menos 1,5 litro de água que vai. Ó, nessa altura aqui mais ou menos, porque eu calculo, a gente, como se diz pela experiência, a gente já faz meio no zoiômetro, então a coisa acaba dando certo. Foi mais ou menos 1,5 litro, um pouquinho mais só. É isso mesmo, 1,5 litro de água. Então, nesse processo aqui, o que eu vou fazer? Daí, simplesmente, por isso que eu aconselho ter um jarro assim, que daí é fácil, ó. Você simplesmente coloca a tampa, aí depois você pega um guardanapinho limpo, envolve aqui, né? Amarra aqui e deixa num cantinho, esperando amanhã para dar sequência no acréscimo de mais ingredientes para poder fermentar esse fermento. Então fica aí a dica, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse primeiro vídeo do fermento do Pão de Cristo. Eu vou gravar ainda mais 3 etapas, porque não pode terminar só nisso aqui. Eu não posso só dar o início, mas eu tenho que dar também o fim. Eu vou deixar o pão, vou terminar com o pão pronto e assado para vocês verem que maravilha de pão que ele se transforma. Então amanhã, se Deus quiser, eu vou estar gravando para vocês a etapa, né, de acrescentar a fermentação, né, a farinha, o sal e açúcar. Aí depois de amanhã eu vou mostrar para vocês o procedimento da massa, como que se faz. E daí, daqui 2 dias, eu vou estar mostrando para vocês o pão, coisa mais linda de se ver. Aí vocês vão adorar a ideia, espero que vocês tenham gostado. Se você tem aí, trabalha no ramo da alimentação, você possa colocar, né, acrescentar essa novidade no seu estabelecimento comercial, na padaria, por exemplo, ou na confeitaria.
que você possa estar, né, agregando um conteúdo desse, porque só sei que só traz coisa boa. É um pão abençoado que na minha vida trouxe transformação no momento que eu mais precisava. E é isso aí, pessoal. Dá um joinha aí, se caso gostou, dá um clique aí, se inscreve no meu canal para você não perder nem um passo, entendeu? Dessa receita maravilhosa que é o famoso Pão de Cristo da Tata, ok? Tchau, beijo, Deus abençoe, fica com Deus. Tchau.